noite. Começa agora Bastidores da Política. Hoje, doutor Julião, estou recebendo aqui a Érica, que vem falar um pouquinho aí sobre o Fundeb, né, uma representante dos professores da rede municipal, bastante importante, muito assunto de extremo interesse para a categoria. Hein? Boa noite, doutor Julião. Boa noite, Zé. Boa noite, Érica, Matheus, as pessoas que estão aqui. E não só a Érica que vai participar do programa aí hoje. A gente vem aí com bastante convidado, hein, Zé? Casa cheia hoje aqui, né? Fabrício Jesus. E eu tenho assim, o orgulho de falar que são 3 pessoas que eu tenho um carinho enorme. São 3 amigos, né, que lutam aí pelo município de Pindamonhangaba. Vai falar aí sobre o Fundeb. A Érica já teve aqui outro dia, né, Zé, falando sobre a questão de Libras, né, da comunidade surda. A gente fez aquela forma aqui, demonstrando para o presidente da Câmara como é que fazia, colocava o intérprete aqui, né? Sim. A Érica estava falando aqui com a gente, bacana, né? Foi um programa muito legal e hoje falando exclusivamente do Fundeb. Legal, muito bom, hein? Isso aí. Boa noite, Érica. Boa noite, obrigada aí pelo espaço, né? Acho que a gente precisa, né, ter esses locais para a gente poder dar voz à nossa luta, né? Que agora, no caso, né, o movimento é em relação ao abono do Fundeb, que está sendo pago, né, em outros municípios. A gente ficou sabendo, né, aqui pela cidade vizinha, Taubaté, né? Primeiro movimento na sexta-feira, 2 semanas atrás. Camarada de Taubaté, né, o Fernando Borges, que é da POSP lá, falou: Érico, olha aqui, a gente já tá movimentando aqui, e aí? Né, você tem notícia, né? E aí fomos correr atrás, né? E aí na mesma semana a gente organizou, né, o requerimento, e aí diversos profissionais protocolaram via um doc para a Secretaria de Educação, perguntando, né, desse abono, e aí a secretária nos respondeu, né, que chegou ao gasto de 72%, e aí, no caso, não teria como fazer esse pagamento, né, esse repasse para a gente. E aí acabou que causando muito alvoroço, né, porque ela colocou de uma maneira geral, né, que chegou nesses 72, mas não apresentou pra gente quais foram os gastos, né. Então, nosso questionamento é à Secretaria de Educação e também ao Conselho, né, do Fundeb, né, do CACS Fundeb. A gente solicita que eles apresentem esses gastos de forma transparente, né. Nós somos os maiores, né, interessados em saber, né. Eu falo enquanto profissional, enquanto munícipe. Com certeza, quanto mais benefício para a categoria, importante, né? Porque o financeiro, lógico que influencia muito também no resultado do trabalho. Então, se é um direito, é claro e lógico que a categoria, o trabalhador tem que estar exigindo. Porque, olha, aqui no Brasil nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Aqui o governante, né, faz o que ele acha que deve fazer, não respeita a lei. Nós temos um presidente aí que é brincadeira, viu? Nós não é meu presidente, né? É de alguns que votaram aí, mas pelo amor de Deus, viu? Esse camarada aí é truculento, é um camarada que não serve para dirigir mais nem uma bicicleta, quanto mais um país, né? E a gente está vendo aí que vem atrás dele aí, vem governo estadual, governo municipal, secretários achando que estão acima da lei. E se existem meios de fazer com que seja pago este benefício, acho que tem que ser feito alguma coisa, ou Tribunal de Contas, ou Justiça do Trabalho, ou na Justiça Comum, ou seja onde for, mas precisa resolver o problema da classe, né? Sim. Ô, Érica, e como que foi aí a luta de vocês depois de receber essa informação da secretaria? Parece que essa semana vocês estiveram reunidos com os vereadores, que é da Comissão de Educação, né? Conta pra gente aí como é que foi essa reunião, o que esse grupo de... Porque é para todos os funcionários da educação, sim, não é só para os professores. Não, para todos os profissionais. O abono é para todos da Secretaria de Educação. Sim. O nosso projeto, inclusive, né, que o pessoal do jurídico do pessoal já elaborou, inclusive, né, também consultou a própria classe, né, para fazer alguns apontamentos.
contemplando todas as categorias. E aí esse movimento junto com a Comissão de Educação foi o seguinte, quando nós profissionais já protocolamos, né, esse primeiro movimento a gente eu conversei com o Magrão. Conversei com o Magrão e falei, Magrão, ó, a situação é essa, tal, você é da comissão, você pode, né, ver o que vocês podem fazer. Ele fez o requerimento também para a secretária, que ainda não respondeu à Câmara. Né? Que o prazo também de resposta de requerimento 15 seria dias. 15 dias, né? Vai passar o ano, né? É muita Porque coisa. Esse projeto, Érica, é bom ficar claro para quem está assistindo, é um projeto de lei que vocês apresentaram para que seja aprovado no município para pagamento nesse ano. Nesse ano. A gente só tem mais 2 sessões aí. Isso. Até tem vereador, né? Às vezes quer fazer um movimento agora de... É uma crítica também, né? Que fica aqui. Eu acho que o vereador ele tem que lutar além do requerimento, né? Parece que é assim, tem uma demanda no município, aí faz o requerimento, acabou. Aí conteve a movimentação naquela semana e tá tudo bem. Não, é além do requerimento, você tem que ir lá, procurar a secretaria, procurar, né, todos o pessoal do executivo para poder dar devolutiva, né? Como o Gilielto colocou. Daqui 15 dias acabou, não tem mais sessão. E o movimento em Taubaté, a secretária, ela elaborou o projeto, apresentou no conselho do Fundeb, foi aprovado, então foi um movimento do executivo, né? Então a gente está questionando agora, né, já que não teve esse movimento do executivo, que eles nos apresentem os gastos. Porque a gente quer saber aonde está sendo, né, gasto todo esse dinheiro. É só com remuneração de profissionais de educação? Então, e a gente vê um movimento de terceirização muito grande dentro da educação, né, na rede municipal agora. Que infelizmente que a gente sabe que é uma questão de desmonte, né, do serviço público. E acaba desvalorizando... no caso, né, as meninas que trabalham na limpeza de ASG, as meninas que entraram na terceirizada, elas ganham quase que o dobro das meninas que são concursadas. Então é uma situação muito, muito, muito crítica, assim. Faz o mesmo serviço e o servidor público acaba sendo desvalorizado, né, frente a quem presta o serviço para a terceirizada, né? Exatamente. Então, aí agora, a gente sentou ontem, né, enquanto... representante da educação, pessoal do setorial de jurídico também do pessoal, com a comissão de educação da Câmara lá, né, com o Magrão e Felipe, e eles nos disseram que vão ter uma reunião com a secretária, né, vão procurar agendar. São só os dois da comissão de... Tem o Gilson também mas não estava presente ontem na reunião. E a gente, né, falou, agora a gente precisa dar uma resposta para a categoria, né? A gente está aqui em reunião, qual é a devolutiva de vocês? Eles ficaram de nos dar uma resposta quinta-feira, né? Após conversar com a secretária. E aí cabe, né? Depois o Giovanni e o Fabrício, eles vão poder apresentar com maiores detalhes essa parte jurídica do projeto. Então, assim, depois disso, caso seja uma resposta negativa, assim, acionar a fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas, porque não dá pra gente, né, aceitar. E outra coisa, ela soltou uma matéria no portal R13 essa semana, colocando um gráfico lá, sem fonte nenhuma, que gastou 72, aí colocou que os professores de Pinda ganham acima do piso, fez um gráfico que é uma manipulação visual, sabe? É uma diferença de R$150, e aí ela coloca como se Pinda pagasse muito além do piso. Pra mim é uma vergonha colocar, sendo que Pinda a gente sabe que tem uma arrecadação enorme. A gente entende que o piso nacional paga aos professores para manter o mínimo, principalmente para aquelas cidades que não têm condição, né? Aí agora, né, você enquanto secretária, levantar que, nossa, você está valorizando o seu professor pagando R$150 acima do piso nacional. Não, é uma vergonha para mim. Então, e aí ela também colocou, de valorização do plano de carreira que também foi aprovado na gestão do João Ribeiro, né, do ex-prefeito. Então, cada um com o seu legado, né? E aí isso também incomodou bastante a classe, porque a gente, né, sabe interpretar muito, né, bem as coisas ali, e a gente se sente
parece deboche, sabe? Então fica também assim a nossa revolta Érica, mesmo. Érica, olha, importante, bastante importante também, por que eles fazem isso, deboche? Porque a categoria tem que se unir. Não é fácil, é duro. Eu, quando fui da diretoria dos sindicatos metalúrgicos, sentia na pele essa dificuldade, né, de você estar mobilizando os trabalhadores. Não é fácil, não. E aí eles aproveitam dessa desmobilização e não estão nem aí, vão passando por cima. Agora, é importante que se faça esse projeto, no dia que for votar o projeto, que encha aquela Câmara de Vereadores lá de professores, nem que seja o professor matar a aula, matar o dia lá, não é matar a aula, né? Matar o dia, mas ir todo mundo lá para mostrar força, porque senão, enquanto a categoria não se unir, não lutar pelos seus direitos, pode ter certeza que o responsável, o patrão, vai deitando e rolando, né, Juliano? Com certeza. Ô Zé, e assim, eu não ainda vi esse projeto que foi apresentado pelo grupo, né, que está tomando essa frente, essa luta, só que já existe já algumas movimentações, e a gente é prova disso, de vereador que veio aqui no programa e disse que a Câmara não tinha competência para criar leis, projetos de lei que cria despesas para o Executivo, né? E depois de um determinado tempo, o mesmo vereador, usando a tribuna da Câmara, confirmou que o STF já definiu que a Câmara tem competência sim para criar. Então isso acaba não sendo desculpa, né? Os vereadores não vão poder usar como desculpa dizer que não vai apresentar um projeto desse. E assim, como eu disse, não vi esse projeto, não tenho conhecimento a fundo, mas a Érica está aqui para me corrigir se eu estiver enganado. Essa verba do Fundeb não tem nada a ver com o Tesouro, não tem nada a ver com o orçamento do município. Então, assim, apesar da gente já vir de uma arrecadação, como a Érica disse, Pindamonhangaba é uma cidade muito bem saudável financeiramente. E já vem de um projeto de 70 e tantos milhões, né, de uma arrecadação que não se imaginava ter nesse ano. Então, assim, dinheiro tem. Agora, eu vi algumas professoras, Érica, me mandou a resposta da secretária de saúde. Ela fez uma resposta de educação, desculpa. Ela fez uma resposta em 2 folhas, muito evasiva. Ela nem chegou, né? A gente tem aqui no programa um carinho pela secretária de Educação, mas assim, a resposta que deu, ela não é nem conclusiva no sentido de que não vai pagar, ela só faz alguns apontamentos e dentre esses apontamentos, a observação de que estava próximo do limite lá de 70 e tantos %, mas sem demonstrar onde que isso está sendo gasto. E eu acho que é primordial para toda a administração ter transparência. Então deveria, né, eu acho que os vereadores cobrar isso, que a secretária faça realmente uma demonstração de onde isso está sendo gasto, porque não faz sentido. E a gente já vem esse ano de toda uma complicação da relação do Fundeb, de não aprovar contas, de aprovações de contas, se estava aprovado, se não estava aprovado, mudou o conselho, tira presidente, volta presidente, coloca outra pessoa, usaram senha, né? Vários rumores dentro da prefeitura de que usaram a senha da presidente para aprovar. Então, assim, é um negócio complicado, hein, Zé? Exatamente. Cabe pontuar que a ex-presidente do Fundeb saiu com vários apontamentos aí né, fazendo diversas críticas, né? A Malu, né, que hoje está como presidente do CME. Inclusive, a gente também passou para ela toda a demanda para ela questionar também, né? E então, né, como o Julielton colocou, é uma coisa que a gente tem que estar alerta, né, com isso, né? Uma outra situação também que foi colocado é o seguinte, Julielton, o novo Fundeb foi aprovado em dezembro de 2020. Então, 2021 a gente ficou em pandemia, salário congelado, quinquênio. Então, se o dinheiro é para pagamento de profissionais de educação, era para ter, né, ter uma sobra. Então, assim, hoje Belém, né, Giovanni? Belém hoje. Quanto para os profissionais?
média de 9 mil, entendeu? O Estado também vai fazer esse pagamento de 3 mil a 16, então depende do quanto o professor trabalha, né? O profissional trabalha, né? Do número de horas. Então, assim, Taubaté aqui pagando, então diversos municípios, né? Você sabe o valor quanto Taubaté pagou? Qual foi o valor? Ainda não sei. E esse dinheiro depende do percentual que atinge do gasto do Fundeb? Isso. Ou não? Por exemplo, vocês estão falando em 75%? Ela falou que atingiu 72%. E isso aí impede que se faça o pagamento? Ainda não, ainda tem uma margem que também eles vão ter que também dar uma devolutiva pra gente do que eles vão fazer com esse dinheiro. Inclusive, não veio nada na resposta que a secretária enviou pra gente. Que esse dinheiro do Fundeb, se não utiliza esse ano, é devolvido pro Estado? Isso. Pro Estado, pro governo federal? Isso, depois o Fabrício tá, né, domina toda ali a legislação do Fundeb, ele pode responder com mais propriedade. Mas eu sei que eu acho que pode pagar no próximo ano, mas cai a porcentagem, tem toda uma diferença aí. O interessante é que as prefeituras estão fazendo movimento agora. E, assim, a nossa preocupação é que temos apenas mais 2 sessões, né, na Câmara. Então, até o Magrão falou, ó, é um caráter de urgência que vocês estão precisando de resposta. Né? É uma pena que veio muito em cima da hora, né? Mas existe ainda tempo. Mas a verdade é que a iniciativa tinha que vir deles, né? Do Poder Executivo. O prefeito hoje de Belém, ele anunciou, né? Então, assim, aí a gente está cobrando, mas o interessante era já ter vindo o movimento deles, né? E a gente vê projetos, quem acompanha a sessão de Câmara vê, projeto que entra na sexta-feira ou na segunda de manhã. Está aprovado. É aprovado. Isso daí não é motivo para não ter aprovação. Né? Exatamente. E Zé, a Secretaria de Educação, ela é uma pasta que pela lei de... É lógico que a gente está falando de verba do Fundeb aqui, né? Mas só para fazer um paralelo e a gente entender que pela lei de responsabilidade fiscal, a pasta da educação, ela tem um limite mínimo para ser gasto, ela tem um percentual mínimo. Então, muito município encontra dificuldade porque, às vezes, ele não consegue gastar aquele mínimo do orçamento na área de educação porque a folha de pagamento da Secretaria de Educação não entra nesse percentual. Então, assim, é o entendimento de que a área da educação é muito importante para o desenvolvimento dos municípios, do estado, do país, né, como um todo. E aí você vê uma possibilidade de valorização dos profissionais da educação com um abono desse, e o município não ter essa proatividade para isso, mas para a taxa do lixo tem, Zé. Taxa do lixo, está entrando aí para votação. Taxa do lixo. O município vai ser taxado de acordo com o tamanho da edificação da casa de cada um. Vai cobrar a taxa do lixo. Sim, tamanho da casa? Sim. Pelo amor de Deus. Tá bom pra você? E a gente fala... Eu vou ter que derrubar um pedaço da minha casa, viu? E aí a gente volta na questão de arrecadação, né, de pinda, né? É desnecessário, né, gente? Então é pra gente ficar mesmo atento, né? E aí é isso. Uma coisa que eu queria colocar também é que a categoria está unida, sim, né? Os profissionais estamos, sabe, movimentando dentro dos grupos que a gente tem grupo no Facebook, grupo no WhatsApp de servidores, de profissionais de educação. Então a gente está, né, alimentando o pessoal, né, com as informações, com todos os movimentos. A questão de requerimentos, o pessoal protocolou de forma individual, então assim, teve um grande número. E teve uma fala também na reportagem, né, que a secretária colocou que estavam dizendo algumas inverdades. Nós não estamos dizendo inverdades, a gente quer transparência. A gente quer que fique tudo de forma clara, né? Que eles nos apresentem os gastos, não é inverdade nenhuma. Quer dizer que quando eu peço transparência, eu tô dizendo que o outro tá mentindo? Não, né? Ela deve como é que fala? Esse esclarecimento a todos nós. Não, sim, o dirigente ele deve explicação, deve mostrar tudo de maneira clara para a população, onde está sendo colocado o dinheiro, né, que vem através dos vários impostos que são arrecadados da população. E aí, o que o vereador Vela diz, que ele diz que seria um dos vereadores representantes aí dos trabalhadores da nossa cidade? O que ele diz? Porque quando teve a greve da Viva, ele teve lá, embora ele sendo metalúrgico, acho que
tem que estar defendendo mesmo todas as categorias. Se ele quer ser um representante dos trabalhadores, tem que estar com todos. E o que ele disse sobre esse assunto? Ó, eu não conversei com ele, né, pessoalmente, ou nem por WhatsApp nesse sentido, né? O único movimento que ontem, que ele fez um requerimento, pedindo também, né, esclarecimento, falando que né, pelo que tinha consultado no portal da transparência, não atingiu os 72 e solicitando esclarecimentos da secretária. Mas em relação à questão né, no geral, nesse sentido, foi aprovado um crédito adicional de 10 milhões e aí aí carregou também junto a questão da compra da cesta básica de Natal para o servidor. Mas depois a gente veio saber que desses 10 milhões, só 220 mil serão para cesta. E aí, calculando mais ou menos pelo número de funcionários, dá aproximadamente R$48. E aí eu vi, sim, né? Inclusive ele fazendo um vídeo colocando, né, como se isso fosse um benefício. Não, isso não é um benefício pra gente. A gente quer reajuste de salário, a gente quer valorização, a gente quer, por exemplo, que alguém brigue pra gente receber esse abono do Fundeb. Então a gente quer que lute por valorização profissional, garantia de direito, tá? Eu acho assim, ainda está sendo feito muito pouco de luta pelo legislativo em relação a nós, servidores municipais. Aí é um apontamento a todos eles. Ontem na sessão, Zé, o que eu observei ali é que a fala do Vela foi muito polida. Ele sempre é mais incisivo no que ele pontua. E em relação a esse movimento todo que as pessoas estão fazendo, que os funcionários da educação estão fazendo, ele foi bem tranquilo. Ele disse que foi procurado por vários professores, mas que tem que analisar isso com calma. E eu acho que não tem calma nessa hora, Zé. É muito pouco tempo. O dele tá garantido o salário lá, né? E alto, né? E você vê, ó, eu acabei de receber aqui a notícia em relação ao abono do Fundeb do Estado. Pela votação que teve na Assembleia Legislativa, para os funcionários da educação básica do Estado de São Paulo. 70% do fundo tem que ser voltado aos professores e 30% para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. E o abono pelo Estado seria correspondente, o limite, o teto, 50% da remuneração bruta anual. Então parece que está liberando aí no Estado 2,2 bilhões de reais, né? Então você vê todo o movimento do Executivo no sentido de tentar devolver esse abono para os servidores, e aqui no município de Pindamonhangaba a gente não encontra esse mesmo movimento aí da prefeitura. Tá faltando trabalho. O que a gente sempre fala, né? Produção muito baixa, né, Julião? Só que eu comentei, né, em relação a essa questão de requerimento. Eu bato na tecla, inclusive converso bastante com a galera da classe, né, de servidores, de profissionais de educação, que a gente tem que acompanhar esses movimentos de quem está lá na casa, entendeu? Desses vereadores, para a gente ver quem é que está realmente lutando com ações. Porque fazer requerimento, ok, é necessário sim, mas e aí? Para aí? A luta parece que para no requerimento. Eu não vejo nenhum movimento. Fez a obrigação dele, para falar, eu fiz a minha obrigação, agora se der certo, Deus não vai atrás. Não tem ninguém que vai e pegue aquela luta para si e movimente mesmo como luta mesmo para a gente conseguir, né, avançar em alguma coisa, né? Então acho que é uma coisa que tem que ficar claro, né, para todo mundo, para a gente estar bastante atento, né? Porque depois, quando chega o período de eleição, não, eu que fiz, eu apresentei o projeto, eu lutei pela categoria, tá aí, agora estão recebendo aí tanto mil todo mês aí, olha, luta minha, foi eu que fiz. Mas na realidade não foi nada, né? Mas isso é importante estar esclarecendo para a categoria. Olha, nós estamos indo atrás. Ninguém veio atrás da gente aqui avisar. Nós estamos sabendo por boca de outras pessoas. Porque tenho certeza que no período da eleição vai chegar o camarada, eu era da comissão de educação que aprovei esse projeto, que fiz a proposição, coloquei lá para votar, apresentei o projeto,
sou o autor do projeto, vai chegar um monte de pai aí, viu? Ô Zé, fazendo um paralelo ao que a Érica disse, né? Se você observar as redes sociais dos vereadores, eles exaltam o trabalho como se fosse politicagem. Exatamente. Eles pegam as pautas para fazer politicagem. É isso que me irrita e eu falo mesmo, inclusive, para todo mundo, entendeu? Para mim, vai pegar o negócio para fazer politicagem, para ficar o protagonismo em si só, não vai ajudar. A gente tem que estar junto, meu. Precisa de momentos de escuta. Escuta da nossa classe, de quem está precisando ali do auxílio, né? Seja quem for. E isso realmente é o que o Joelson tá colocando. Nessa sessão de ontem, eu acho que você acompanhou também a sessão de ontem, teve a votação da lei orçamentária junto com as emendas impositivas. Se você olhar rede social, que tem vereador que na semana passada já estava falando para onde ele destinou a emenda impositiva que não tinha sido votada. Olha para você ver, Zé, a politicagem da pessoa, porque poderia não ter sido aprovado, poderia ter acontecido algo, de repente ele não estava na sessão, não ia votar a emenda positiva dele, e ele já estava anunciando na rede social dele que ele tinha destinado a emenda impositiva de tantos mil para a área da saúde, por exemplo. Olha para você ver, Zé, olha que ponto que chega o Legislativo Municipal aqui em Pina. Tá difícil. Mas é uma política muito, muito pequena, né? Até porque no período da eleição o eleitor nem se lembra disso. Que o cara, coloquei, mandei 250, né? 250 mil para a saúde, mas para onde? Ô Zé, e assim, dentro da pauta de educação, assim, eu estou dentro da militância há 10 anos já, acompanhando esses movimentos de militância de profissionais da rede, de professor, inclusive. Então, inclusive, acompanho toda a questão de movimento dentro da Câmara também durante esses 10 anos. Então, quando eu vejo assim que as coisas estão caminhando e que aí está indo para a questão da politicagem e que eu também vejo que a pessoa está dizendo que está fazendo e está parando só ali na página 2, isso me incomoda bastante, né? Porque eu já vi outros vereadores de outras gestões trabalharem muito mais assim, nesse sentido, quando tinha uma situação dessa, que a gente precisava de uma oposição realmente, né? Para estar ali de frente mesmo, né? Então, é uma coisa também que eu quero deixar assim claro. Tem bastante professor aqui, tá? Tem bastante profissional da educação. Queria deixar claro para todo mundo, gente, principalmente quem é das outras categorias, eles ficam muito preocupados, né? A nossa luta é para todas as categorias, gente. É para auxiliar de classe, é para professor, é para as meninas da limpeza, que tem o direito também. Sim, que são todas da educação. Então, é isso. Eu agradeço aí também, tem bastante comentários aqui de força, tal, de todo mundo aqui, Valéria, Priscila. Esta é a hora da união, entendeu? Ir para cima, todo mundo ligar e cobrar os vereadores, porque todo mundo conhece um vereador lá dentro. Então, o vereador não vai fazer nada? Nós temos direito, tem dinheiro, tem a verba, tem o benefício aí. Outras cidades estão fazendo, só Pina daqui não. Porque é possível o vereador, ele falar, poxa, eu não vou fazer um projeto para beneficiar uma categoria. Tem o dinheiro, não é dinheiro que vai tirar daqui ou dali da saúde, de outras áreas aí que poderiam estar atrapalhando algum trabalho até que eles solicitaram. Não, o dinheiro está lá, está à disposição, está lá, é só ter a boa vontade de fazer o pagamento. Só que a gente não vai parar enquanto a gente não tiver acesso a todas essas contas de forma clara. E pode contar conosco aqui. Mediante a encaminhar para outro MP, Tribunal de Contas. A gente precisa saber, a gente é profissional, a gente precisa saber aonde está sendo esse gasto. Está sendo com formação, no caso é só para pagamento de questão de reforma, que os meninos também vão comentar aqui. A reforma de qual escola, eles vão fazer o quê? Então, assim, a gente tá muito solto, tudo porque sem esclarecimento. Quem reformou uma escola no ano passado, esse ano entra com a reforma outra vez? Teve terceirização aí de manutenção de escola, sendo que a gente
A gente tem pessoal que, assim, é muita terceirização, é aluguel de Schomburg num valor absurdo, é terceirização de tudo, né? Tá até... Um preço gigante. E aí, né? Quem é... tem que mostrar, isso nós temos que mostrar para a população tem que estar atenta, porque depois chega num período de eleição, fica contando um monte de história, que eu fiz isso, fiz aquilo, mas sabe lá a que custo, né, chegou esses investimentos, e sabendo que dá para trabalhar de maneira diferente. É isso, então obrigado, né? Eu fico por aqui, que eu vou sair para dar aula de Libras no meu projeto. Legal, parabéns. No Centro Comunitário Bela Vista, daqui a pouco tô chegando aí. Obrigado pelo espaço, Julielto, mais uma vez, parceiríssimo. Zé. Érica, conta conosco sempre. Obrigado, tiver alguma coisa aí para falar, para mostrar para a população das lutas, nós estamos à disposição, nós estamos aqui para mostrar tudo que rola aí nos bastidores da política da nossa cidade. É isso aí, velho. Todo mundo acha que está mil maravilha, porque a avenida está muito linda, maravilhosa, porque colocaram algumas coisas, umas luzes brancas na cidade, entendeu? Enfeite de Natal, mas tem muita coisa importante, né, que realmente mexe com a vida da nossa população, que está sendo deixado de lado. Isso, e que nós temos que estar chamando a atenção, que o poder público faça. Dinheiro tem que ter vontade de administrar bem o dinheiro público, vontade de aplicar bem em benefício da população esse dinheiro. Então, sinta-se à vontade enquanto tiver alguma coisa aí. E não tem jeito, né? Eu não tenho jeito mesmo. E eu falo mesmo, essa semana eu vi uma pessoa falar, mas as portas vão fechar pra você. Eu falei, mas tem porta que eu nem quero que abra, porque não me representa, não representa o meu ideal, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que não é todo mundo que é comprado, né? A gente tem ideal, né? Tem outros movimentos. Velho, vamos fechar a porta para você, mas a porta da sua casa está sendo aberta. Sim, é isso. Entendeu? Aí. Então você não depende da casa dos outros. Exatamente. É isso que eu falo para as pessoas. Pessoal, nós temos que falar a verdade, falar a realidade. Não é porque o Zé Alberto está mostrando, falando aqui que ele, estou contra esse, estou contra aquilo. Não, estou mostrando um fato real, tá certo? E que é simples de resolver, tem condições. É só ter a boa vontade. Agora, igual o José Alberto, poxa, mas você está metendo... Não estou metendo pau. Eu estou mostrando a verdade. Sabe por quê? Porque eu ando pelos bairros e estou vendo a grande maioria das pessoas do bairro reclamando. Olha, poxa vida, nós somos abandonados. E quando eu falo isso aqui que está só nas avenidas, só em alguns setores privilegiados, aí os caras acham que eu estou metendo pau. Não, mas os puxa-saco deles lá, dentro da prefeitura, na rua... Encontra o cara, fala, nossa, tá maravilhoso, tá isso, tá aquilo, mas não vai, porque o cara não vai no bairro, porque ele não anda, ele não fala com as pessoas. É diferente, então o desejo, a vontade, não sei, das pessoas, seja que a cidade seja tratada igualitariamente, todos os bairros, independente se é uma grande avenida, se é uma ruazinha do seu bairro, mas nós estamos vendo aí ruas de bairros sem asfalto, cheio de buraco, e aí as grandes avenidas maravilhosas. E aí? A grande maioria da nossa população nem passa nas grandes avenidas. Não é verdade? O pessoal está colocando também a valorização dos profissionais da educação, transparência já, né? Bastante profissional aqui da educação, viu? Legal, e a gente agradece, né, a todos que estão aí acompanhando o programa, que sempre acompanham, compartilhem. Isso. Estamos aí à disposição, né, doutor Julião? E colocar aqui agora o Fabrício, né, ele vai apresentar o projeto, né, que a setorial construiu, e aí quem quiser tirar dúvida, inclusive, pode mandar aqui pelo chat, né, agora é o momento para vocês, né, escutarem aí, tirarem as dúvidas em relação a toda essa construção aí. Obrigado, gente. Legal. Érica, eu só desejo que você, né, consiga estar unindo a categoria para que cada vez se fortaleça mais uma categoria de suma importância para uma cidade. Eu acho que ela tem que ser forte. Ela não pode ficar aí à deriva, ficar à disposição de algumas pessoas que vêm aqui e ajudam um pouquinho. Então ela tem que ser forte, tem que ter pessoas realmente que queiram representar essa categoria, vá para cima, lute, porque todo mundo precisa do benefício. Sim, sim.
certo? Um profissional valorizado, eu tenho certeza que a educação da nossa cidade seria uma maravilha. Sim. Mas obrigado. Alguma coisa mais, doutor Juliano? Não, vamos faturar aí que o diretor Legal. O diretor tá bravo aqui. Opa, vai pagar abono pros professores. Prefeitura vai pagar abono pros professores. Amém. E nós dois aqui vamos receber abono, doutor Juliano? Tá feio. Vamos faturar. Então, meus amigos, nós vamos conversar, botamos já com o Fabrício e Giovanni Romano. Só fera aqui hoje. Mediano aqui o doutor Juliano. Então nós voltamos já. Com respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que aos poucos está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísica. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. A Aerofísica, mais que uma academia, um estilo de vida. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal.
noite. Voltando aqui para o segundo bloco, falando ainda sobre a questão do abono do Fundeb. Queria agradecer aqui, Giovanni, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Julielto, boa noite, pessoal que está nos assistindo aí na live. Boa noite, Fabrício, obrigado pelo aceitar o convite aqui e falar um pouco sobre o abono. Vamos começar aí com você, apresentar um pouco sobre o projeto. A Érica falou que você faz parte da setorial jurídica, né, do pessoal. O que você pode falar para a gente sobre esse projeto aí de construção que vocês fizeram? Boa noite, Julielto. Boa noite a todos. Meu grande amigo de infância. Isso aí. Bom, deixa eu só pegar uma coisinha antes, que vocês falaram da taxa do lixo no primeiro bloco, né? Como que um município quer taxar o lixo, sendo que acabou de pedir um superávit de 73 milhões de arrecadação de imposto? Fica aí uma pergunta aí de questionamento dos vereadores que estão apoiando esse projeto, tá? Vamos começar por aí, né? Boa, né? Em relação ao projeto, né, a Érica, que estava aqui, nos procurou, né, com uma ideia, com uma pauta, de que outros municípios estavam já implantando, que é o caso de Taubaté, que foi aprovado aí recentemente, né, e começou-se a discussão de implantar esse sistema no município de Pindamonhangaba, né? E com base que foi apresentado no governo do Estado de São Paulo, que foi aprovado agora recentemente, né, que foi 70% para os profissionais da classe de educação e os 30% para as demais áreas de manutenção da educação, né? Pegamos essa base de projeto e acrescentamos a emenda que o deputado Carlos Gianazzi colocou no referido projeto para alcançar os demais profissionais da área, né? Que o projeto inicial do Estado era só os professores. E a emenda que o deputado fez é para incluir todas servidores as categorias. Profissionais da categoria. O agente de limpeza, o que está ali na organização de escola, de classe, né? Todos ali que contemplam a unidade básica de saúde para funcionamento. De educação, desculpa. Vale lembrar que esse projeto, né, ele tem ainda uma diretriz de um projeto-lei de Alagoas, né, que é a Lei 8368 de 2021, que dispõe sobre o rateio dos profissionais e demais profissionais da classe. Ou seja, além da emenda do deputado Gianazzi, eu peguei uma base já implantada, né, para dar diretrizes e base para a implantação no município, para dizer, olha, ele é constitucional, ele é válido, porque o Fundeb, ele fala que poderá, ele não fala que, que só deve ser os profissionais da educação, não, ele fala que poderá ser estendido para os demais profissionais esses 30%. Então essa base que a gente trabalhou bastante para alcançar os demais servidores, né? Então, e aí começamos a fazer o discurso do projeto, a justificativa, no seguinte termo, né, que ao longo do teletrabalho, que foi aí do caso da pandemia, né, do ano letivo, o Poder Executivo não pagou, certo? Não houve o pagamento lá por causa da pandemia. Então, ele acabou descumprindo o disposto do artigo 212, né, no inciso 11 da Constituição Federal, porque lá prevê esse pagamento desse recurso, né? Então, como não houve, acabou se descumprindo esse artigo. E vale lembrar ainda que o projeto da Fundeb, ele está com medida de caráter emergencial, excepcional, né? Para o pagamento do não cumprimento do artigo 212. Traduzindo um pouco, é temporário. É para 2021. Exato. É um projeto de lei que seria de caráter só eventual. Paga agora para poder atender o que já estava determinado e que não foi feito. Exatamente. Então essa é a sacada desse projeto. Por quê? Porque os demais municípios assim estão entendendo e aplicando. Então fique bem claro que os demais municípios, Taubaté, o governo do Estado de São Paulo e demais, estão fazendo esse entendimento pelo não respeito à Constituição. Então, mais uma justificativa de ser plausível esse projeto, né? E vale lembrar que esse projeto, conforme a emenda constitucional 108, né,
do artigo 26 da Lei 14.113, de 2020, que ele se justifica o entendimento das normas do Fundeb, que ele aumentou de 60% para 70%, né, que antes tinha um limite mínimo de 60%, ele aumentou 70%. Então, mais uma vez, a gente traz um argumento que ele é plausível para fins de pagamento, né? E, por fim, a gente pede ainda no projeto a regulamentação contida nas normas constitucionais, né, do artigo 37, inciso 11 da Constituição, e o artigo 115, inciso 10 da Constituição, que dispõe sobre a concessão do abono Fundeb aos profissionais de educação da rede municipal de ensino, acrescentando a proposta de emenda do deputado Janazzi e da lei aplicada em Alagoas para estender os demais profissionais. Então, essa é mais ou menos o resumo, né, do projeto apresentado ao município. Ô Fabrício, não dá então para os vereadores falar que a classe, que o movimento está inventando a roda, né? Não dá. Já é algo que já existe. Que está sendo aplicado, é de caráter constitucional. Isso. Há a possibilidade de criação do projeto, tem o dinheiro, né? Tem o fundo, tem o valor lá no fundo, e precisa isso agora ser revertido e aplicado, né? Aplicado, exatamente. Então, assim, houve um questionamento, foi informado que foi gasto 72%. Nos reunimos com a Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores. Nesta reunião, eu pedi para que atentassem o artigo 52 da Lei Orgânica, que dispõe sobre a responsabilidade do vereador em fiscalizar as contas públicas. Então, pedi que haja a transparência da fiscalização. Não é só meramente um gráfico apresentado sem base que vai dar o empenho correto daquele orçamento, para onde foi, para qual dotação orçamentária aquele recurso está previsto, para qual foi a empresa, se teve manutenção, quem ganhou, né? Ainda chama atenção para o relatório do Tribunal de Contas de 2018, que no apontamento do relatório de 2018, lá diz que a Secretaria de Educação tinha 25,8% dos recursos do município. Ainda falou assim, abre aspas, mesmo tendo recurso, não quer dizer que o município saiba gastar, porque deixou de fazer manutenção criação de 5 creches. Então, significa que, o tribunal disse, que mesmo tendo recurso, não é uma boa gestão do que está acontecendo ali, porque não está sendo aplicado corretamente. Então, tem mais essa questão ainda, né? Além dos recursos que está do município, né, que a gente está falando de 540 milhões, né, 560 milhões. Essa destinação percentual, em 2018, ela não foi totalmente aplicada. E o recurso do Fundeb, ele é apartado, não é custeio da prefeitura, é um custeio que vem do federal, né, para ratear essa lei que vai perante a Constituição, né, que é o artigo 212A, inciso 11 da Constituição Federal. E o Giovanni, você participou lá da reunião? Participamos ontem. Eu queria fazer dois apontamentos sobre esse tema, Julielto. O primeiro é assim, né, que é importante a gente deixar isso bem transparente. O projeto, ele é em caráter de exemplo, né? Ele não tem força de lei, né? Lembrando que existem caminhos para você apresentar um projeto de força popular, mas para isso você precisa colher 5% de assinaturas do eleitorado do município, né? E não haveria nem tempo viável para isso. Então o projeto ele é de caráter de exemplo, né? Para, digamos, instar a prefeitura a desenvolver alguma coisa, né? E demonstrar que existem caminhos para isso, né? Então é mais didático do que qualquer outra coisa. Então a gente colocou, inclusive, antes de oficiar a prefeitura, que nós oficiamos a prefeitura com esse projeto, nós soltamos um forms, né, na internet, divulgamos, nós recebemos muitos retornos de profissionais de educação defendendo o projeto. Até a proposta era que as pessoas contribuíssem também, mas recebemos mais apoio ao projeto que propriamente de contribuições. Então esse eu acho que é o primeiro ponto, para deixar muito claro que não é um projeto de caráter legal, né? Nós não estamos tramitando um projeto para ser aprovado, mas estamos incentivando para que o poder público tome essa iniciativa, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é em relação a esse ponto que o Fabrício fala da transparência, né? O que diz esse novo Fundeb que foi aprovado no fim do ano passado?
no mínimo 70% do recurso deve ser aplicado para pagamento de profissional, para pagamento de funcionário. Os 30% podem ser utilizados para reforma, então eles não devem ser necessariamente, eles podem. O que a prefeitura tem que a gente está cobrando aí é essa transparência, porque ela pode alegar que fez reformas, o que a gente está querendo saber é que reformas. E quando o Fabrício cita o artigo 52 do regimento, da lei orgânica do município, o vereador tem que ir a fundo nessa fiscalização. Reformamos 10 escolas, quais são as escolas, quais são as reformas? Né? Nós trocamos o telhado lá do Dona Minica, então nós vamos lá do Dona Minica para checar se realmente trocou o telhado. Né? Então, a fiscalização, a transparência do recurso público não são só números e dados, é você ter condições de averiguar se aquele item foi realmente cumprido. Né? Então, acho que esses são os dois pontos. O que a gente fez, então, enquanto movimento? Né? Essa foi uma demanda que veio do pessoal da educação, né? Então, o partido, assim, enquanto setorial jurídica, né, a executiva do partido se debruça em cima de ajudar, dar apoio a essa luta. Né? Eu costumo sempre dizer isso, Julialdo, que partido político não precisa necessariamente puxar a luta, ele deve ser também massa de suporte para as lutas que já existem. Né? Então, tem uma categoria lutando por alguma coisa, o partido tem que ser instrumento para essa luta. Então, nós fizemos esse movimento e um dos últimos dele, além dessa reunião com a Comissão de Educação ontem da Câmara, foi oficiar a Prefeitura com esse tema. Já tramitou, né, o protocolo, a Secretaria de Educação encaminhou para o jurídico da Prefeitura e o jurídico já devolveu com parecer e análise, né, que a gente não consegue ter acesso sobre qual foi esse parecer e análise, mas isso também está tramitando. Então, esses são os dois pontos que eu queria destacar das ações que a gente está realizando em cima desse tema. Até porque, Giovanni, a gente acompanhando a administração, né, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, a gente sabe que teve licitações para reforma em escolas. Sim, isso a gente sabe. Só que o vereador precisa fiscalizar, porque quando você abre um processo licitatório, você tem que ter um empenho. De onde veio esse dinheiro? O dinheiro para as licitações foram do Tesouro ou foi do Fundeb? Né? E como você está falando, a questão da aprovação do Fundeb, pelo que eu estou entendendo, 70% seria para os professores, para os profissionais, e 30%, mas não é uma condição mínima. Né? Exatamente. É como aquela questão que a gente já conversou uma vez sobre o orçamento da Câmara Municipal. Não é que necessariamente, pela Constituição, o município aqui de Pindamonhangaba tenha que destinar o Executivo 6%. É o limite de até 6%. Ele pode mandar menos. Como foi o que a Câmara acabou fazendo um acordo com o Executivo de nem receber os 6%. Né? Fez uma previsão de gasto e concordou com o envio menor, de uma porcentagem menor por conta do orçamento. Que após o apontamento do Tribunal de Contas, que também fiscalizou esse ponto. Né? Porque todo ano ficava um recurso provisionado para os vereadores que não tinha gasto e no fim do ano devolviam um cheque, fazia todo aquele... Uma politicagem. Estamos tendo economicidade, porque não gastamos, que era mentira, porque tinha um recurso a mais, uma previsão que nunca se gastou, né? E fazia aquele oba-oba, aquele palanque. E muita coisa para fazer na Câmara, né? E aí o dinheiro ficava provisionado. O que é um dinheiro provisionado? Que não se pode gastar com uma outra natureza, e fica preso para aquele tipo de previsão orçamentária, né? E foi um apontamento do Tribunal de Contas sobre isso também. Olha, por que vocês repassam um orçamento que não utilizam, sendo que pode ser aplicado na educação, na saúde? Então faça as contas necessárias para solicitar. Então é que foi solicitado. A título também de informação que eu acho importante, né? A gente está falando desse recurso do Fundeb, mas o que seria esse recurso, né, em termos de número? Esse ano, segundo a própria Prefeitura, esse valor foi de 75 milhões, né, que veio para o Fundeb. Então, o que a gente está questionando, inclusive, Julielton, e a importância dessa transparência dos números, é você pegar o abono que estão sendo pagos. Por exemplo, Taubaté vai pagar abono que chega na casa de 10 mil reais. Belém aprovou hoje, vai começar a pagar o abono, que inclusive foi para toda a categoria, diferentemente de Taubaté e do estado de São Paulo. A capital do Pará, Belém, vai pagar para todos os funcionários, em abonos que chegam a 9 mil reais. Então, nós não estamos falando de um abono de 500, de 300 reais, nós estamos falando de abonos de 1.000, né? Porque pela previsão do projeto de lei estadual, o limite do abono seria 50%
da remuneração bruta anual. Ou seja, 6 meses de salário. Exatamente. É um dinheiro considerável. Essa então, proposta também, a gente fez essa previsão. Né? 50% do... Dentro da legalidade dos demais municípios que estão se pagando. A gente não está inventando nada. Estamos pegando a diretriz que está sendo aplicada no estado e nos municípios, nos demais municípios, com o mesmo conceito. Só acrescentamos a alteração para alcançar os demais profissionais, que está no artigo 2º do projeto. Agora, uma dúvida que surgiu aqui, que o Luciano mandou aqui no comentário, é o seguinte, ele diz que o projeto de lei, segundo ele aqui, seria relacionado a servidores. Mas e aqueles profissionais que fazem parte da Secretaria de Educação, mas que são terceirizados, por exemplo? Porque a gente tem um misto aqui em Pinda, né? A gente tem, como a Érica falou, a gente vai ter profissionais que fazem um serviço de ESG, por exemplo, mas não são servidores, né? Contratado, terceirizado. Eles não teriam direito a abono. O abono é só para os servidores. Quadro efetivo em concurso. Ah, tá. Como diz aqui, ó, artigo 2º. Terão direito ao recebimento do abono previsto no artigo 1º desta lei os servidores da educação básica, assim definidos pelo artigo 61, inciso 1º a 5º da Lei Federal 9.394 de 2020 e de 20 de dezembro de 1996, combinado com o artigo 1º da Lei Federal 13.935 de 11 de dezembro de 2019, que tem um vínculo funcional direto com a rede pública municipal de ensino de Pindamonhangaba. Porque a gente tem também aqueles professores de apoio, né, que são terceirizados, prestam, eles não teriam direito ao abono, né? Pelos aspectos legais, não. E aí a gente já vai entrar no aspecto da questão dos problemas da terceirização, né? Isso. Terceirização e precarização, e esse é um exemplo prático disso, né? Legal. Tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, Giovanni, Fabrício? Não? O pessoal tá comentando, eu não estou conseguindo acompanhar aqui, bastante comentário, né? O Lucas Godoy falou a questão sobre profissionais da educação ficar fora da folha de pagamento para efeito da lei de responsabilidade fiscal, pediu para eu esclarecer. O Lucas, o que eu havia dito é o seguinte, os profissionais da educação, a folha de pagamento da Secretaria de Educação não entra naquele percentual previsto que é mínimo para que o executivo gaste dentro do orçamento. Então a folha de pagamento, ela, se não me engano, é o limite de 51% do orçamento. Mas na educação você tem que gastar 15%, mas a folha de pagamento dos servidores da educação não entra nesses 15%. Vai ficar lá na questão da folha de pagamento. O Enoque mandou aqui, falou para o Zé falar para os vereadores ir no Goiabá, o Lago Azul. A Olívia falou que vão criar cargos para as atuais gestoras, que também é outro problema dentro do município. Exatamente. A gente tinha um plano de carreira, tinha questão dos gestores de escola, depois tiraram, né? Judicialmente, extinguiram os cargos, aí pegaram os professores, pagavam hora extra, foi todo... Professor coordenador, né, que eles criaram. Exatamente. O Joel mandou, só fera aí, turma boa. O Wilton mandou, grandes lutadores sociais, porque para ser oposição tem que ter disposição. Esse Giovanni e Fabrício são incansáveis nas lutas. A Sandra Monteiro, precisamos ficar a par dos gastos referentes ao dinheiro do Fundeb. O Jaime mandou um abraço aqui para nós três. O Luciano, já tirei a dúvida aqui, já falei sobre a questão de servidores que na verdade são contratados, né? O Edmundo, lá do Ribeirão Grande, mandou boa noite. O Wilton falou que em Tremembé já está previsto pagar. E o Gabriel Bicudo também falou que é de suma importância o projeto. Queria só completar uma coisa, Juliano, que eu acho muito importante a gente trazer, porque às vezes as pessoas misturam um pouco, né? Essa demanda ela foi trazida dentro do partido por pessoas que são da educação, né? Vou citar aqui alguns nomes, a Érico, CDUR, a Amanda, a Carla, que iniciaram um debate ali no grupo maior que a gente tem de militância, e depois a gente foi afunilando para realmente dar vazão para essa demanda, né? Mas se a gente pega, por exemplo, pegar a Érica, né, pegar o CDUR,
A Érica está há 14 anos na luta da educação. Então, a luta dela antecede o PSOL, né? Ela é militante, afiliada ao PSOL há um ano. Chegou agora há 1 ano. Então, a luta dela antecede o partido. A luta do CDU antecede o partido porque ele já é da educação há muitos anos. Então, assim, então o partido tem essa obrigação de dar o suporte, mas a luta deles não é porque é uma luta partidária, é uma luta da categoria. Né? Está sendo feito por meio do partido, porque o partido é um instrumento de luta e tem que ser. Né? Mas a luta deles antecede e vai muito além, extrapola a questão partidária. Legal. E você está falando do partido, Giovanni, eu falei aqui na semana passada, inclusive para o Zé, que o PSOL tem o meu carinho e admiração pelo que vocês vêm fazendo. Né? Ocupando a tribuna livre da Câmara Municipal praticamente em todas as sessões, tem levado discussões para a sociedade, feito ações sociais do Bem Viver, e é bacana porque vocês estão formando um grupo de pessoas dispostas mesmo a representar, e não tem aquela, pelo que eu vejo, né, Giovanni, não existe aquela questão de ego pessoal. Então, parabéns pela militância, pela luta que vocês vêm enfrentando, e eu concordo com você, eu acho que o partido político, se todos os partidos políticos aqui da nossa cidade também fizessem o trabalho e o dever de casa, fiscalizasse a administração municipal, a prefeitura, o trabalho dos vereadores, levassem, né, a fundo essas discussões, a gente teria uma cidade mais, né, politizada no sentido de cidadania, né, não de partidos políticos e de pessoas que querem levar o nome. Então, parabéns, muito, muito bacana. Agradeço. Bom, vamos levar para o comercial. O Fabrício quer deixar algum recado? Quero. Agradecer, né, o convite. Né, fico tenho muita gratidão por poder passar um pouco, né, das ações que a gente faz, porque, como bem disse, contou o Giovanni, né, nós estamos aqui para ajudar, mas a luta tem que ser dos interessados. E quem são os interessados? É cada classe que tem o interesse de ter uma gestão mais transparente, ter uma cidade mais harmônica, né? E sobre esse viés da educação, eu quero só chamar a atenção para o artigo 208 da Constituição, que lá fala que cabe ao município a educação base. Então, a Constituição reserva para você, prefeito, né? Ele traz essa autonomia, esse dever, essa diretriz da educação base na saúde, onde tem que valorizar os requisitos lá da educação, acesso à educação e também os profissionais. Então, para você ter uma educação que você pode ajudar a formação de uma criança, que é a base do município, cabe você, prefeito, ajudar junto com os profissionais, incentivando esse apoio e não desmotivando, porque futuramente você pode perder, né, um potencial ali pela desmotivação da base. Porque a base desmotivada reflete realmente nos alunos que estão ali na classe. Porque um professor desmotivado, né, ele vai realmente, eu vou estar aqui mais um dia, fazer o quê? Enquanto o vizinho ali está recebendo e eu estou aqui. Então traz consigo esse pensamento que a Constituição te aguarda, te dá essa responsabilidade e dever com a base do município, a educação base. Pensa um pouco nisso. Valeu, obrigado. Giovanni, não vou deixar nem você se despedir, que no terceiro bloco aí nós vamos conversar. O Fabrício vai dar espaço aqui para o Zé entrar e a gente vai falar sobre a Câmara Municipal. Vamos lá para o intervalo. Com respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que aos poucos está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísica.
Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. A Aerofísic, mais que uma academia, um estilo de vida. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos ao nosso terceiro bloco, né? Agora com o Giovanni Romão e o Dr. Julialdo falando da produção da Câmara Municipal, hein, doutor? A produtividade deve estar muito alta, né? Mas antes do Dr. Giovanni, eu quero mandar um abraço para os nossos amigos internautas que estão aí ligadinhos conosco, né? O Edmundo do Ribeirão Grande, o Enoque aí que pediu para a gente dar uma cutucada nos vereadores para estar indo para os bairros lá, principalmente Goiabal e Lago Azul. Com certeza dá um barro só naquelas ruas lá, né? Precisa de mais atenção. Realmente os vereadores precisam dar uma andadinha nos bairros, estão sumidinhos, né? Não vejo o vereador andando pelos bairros. Precisa dar uma andadinha para ver o que necessita, o que precisa, né? Até para cobrar a prefeitura para que
faça o mesmo investimento das avenidas nas ruas dos bairros. Porque, olha, tá feio, né, doutor Gilberto? Tá fácil não, Zé. Não tá Ô Zé, fácil. mandaram aqui também para mim, perguntando aqui no meu WhatsApp, quando que vai ser a pizza da CEI? Você já anunciou, você tá sabendo dessa, Giovanni? Não foi anunciado não. O Zé anunciou aqui no programa aqui, que quando for votar, teve uma CEI, né, aberta nessa Que já legislatura, prorrogou. que já foi prorrogada. Estamos Tem aguardando o mais ou menos. fechamento, né? O pessoal não pode ganhar daquela do Da CEI do Vanderlei. laboratório. E o Zé anunciou aqui no programa que já tem alguns patrocinadores. Nós temos alguns patrocinadores. Que quando for votar o projeto de lei, ou quando votar, porque às vezes eles não anunciam, né? Exatamente. Coloca lá de Escondido, último né? momento, lá escondido na pauta. E quando votar aqui, porque ele já anunciou que vai dar pizza essa ceia. Boa. E quando tiver, ele vai fazer um programa na praça. Vai distribuir 40 pizzas lá na praça, lá para todo mundo. Para a população, vai ser a pizza da ceia. Então se prepara para distribuir, porque certamente vai ter que... Já teve vários Nós temos pessoas já que acompanham, que já vários falou patrocinadores. Entendeu? que vai dar 4 pizzas, 5 Nossa, pizzas e tal. legal. Vai ser bacana. Tem muita gente querendo colaborar, viu? E bom Porque vídeo. olha, todo mundo sabe que ceia da Câmara é pizza. É pizza. Ô Giovanni, e o que você pode falar aí pra gente aí da sessão? Porque eu comentei no programa da semana passada, a sessão de segunda-feira passada. Sim. Só que no dia do programa, estava tendo, logo depois, né, a partir das 19 horas, a sessão solene da consciência negra. Né? Exatamente. O que você pode falar da sessão da semana passada? Fazer um apanhado Da sessão solene, você disse? da sessão solene, que você também acompanhou lá, e também da sessão de ontem. Acho que, citando a sessão solene, acho que foi uma sessão importante no sentido de levada de algumas pautas que são reivindicações pertinentes e urgentes da comunidade negra. Queria reforçar mais uma vez aqui, parabenizar e agradecer pelo espaço que vocês deram, o tema na semana aí para vir ser discutida, né? Então nós tivemos falas muito importantes dos homenageados, né? Do Wilton, que foi o orador oficial da sessão, que está nos assistindo também, da Rafaela, enquanto presidente do Conselho da Comunidade Negra. Então foi muito importante para colocar a reivindicação, né? Acho que tem alguns pontos que precisam ser observados. Essa sessão solene, ela não é festa, né? Ela é prevista em lei, e o objetivo é reforçar as demandas das pautas da comunidade negra, e ela é regida por essa lei, né? E algumas coisas foram atropeladas, né? Por exemplo, um segundo orador, não é previsto. Foi convocado pelo pastor Marco Maior. Inclusive esse orador, não estou falando nada contra o orador especificamente, que fique muito claro aqui, eu estou falando sobre a questão legal. Agradeceu, inclusive, ao convite de um pastor que nem era o pastor vereador. Então, assim, esse tipo de mistura das coisas que a gente fica um pouco impressionado, um pouco incomodado, e a Câmara tem que ser um pouco mais objetiva nessas horas, né? Foi uma sessão feita de última hora, convocada às pressas. Se você pegar a lei, ela diz que ela tem que acontecer no dia 20, que no caso foi um sábado, então certamente não seria, ou em data mais próxima. E ela vai acontecer no dia 30, né? Então, convocada realmente às pressas aí. E acho que teve aí alguns atropelos dentro daquilo que rege a lei para a construção dessa sessão solene, né? Mas, de forma geral, foi uma sessão importante para marcar as reivindicações, eu acho, da comunidade negra. Acho que eles podem falar até com mais propriedade aí sobre o assunto. Em relação à sessão de ontem, Julialto, assim, eu acho que o ponto principal da sessão foi a votação do orçamento, né? Acho que você vai detalhar mais aí. O orçamento... Não, vou deixar tudo por conta de você hoje. Era só contar. O orçamento do ano que vem, 2022, né, vai ser de 621 milhões de reais, né, isso já estava previsto aí. O que eu queria destacar, né, algumas coisas que eu queria pontuar. Essa questão das emendas impositivas, ela tem institucionalizado uma coisa que já vai acontecendo em Pinda, e eu falo por Pinda, não estou falando para outras cidades, não estou olhando para Pinda, que já tem acontecido em Pinda há alguns anos, que é a falta de capacidade do legislativo debater o orçamento público municipal, em todas as suas peças, desde o PPA, LDO e LOA. O que acontece? Me lembro uma vez, conversando com o vereador Oswaldo, ex-vereador Oswaldo, e perguntei para ele sobre, não tem emenda modificativa ao projeto da lei? Ele falou assim, no primeiro ano que eu entrei,
propus um monte, nenhuma passou. Que é muitas vezes muito normal acontecer, o prefeito tem maioria. E aí depois eu entendi que cabe ao executivo fazer a sua gestão. Não é assim, né? Tanto que se fosse assim não precisava a lei passar pela Câmara, né? E o conceito para além de que o orçamento deveria ser público, né? Deveria. Ele é, mas na prática não é, com participação popular, né? Então os vereadores são aí o primeiro representante da população, tem condições sim de fazer emendas modificativas, para além da impositiva. Então eu costumo dizer que é o seguinte, quando um orçamento ele passa pela Câmara, sem nenhuma tentativa de emenda modificativa e sem nenhum discurso questionando o orçamento, então nós podemos compreender, se for errado assim que digam, que os 11 concordam com o orçamento do ano que vem, né? Um orçamento que é defasado na área de cultura, um orçamento que já prevê um primeiro aumento... E só fazer um parênteses, que você citou a cultura. Se a gente pegar a sessão da semana retrasada, salvo engano, quando o presidente da Câmara fez uma leitura de uma convocação para o Conselho da Juventude, o vereador Gilson usou a tribuna falando sobre a questão da necessidade de investimento na área da cultura, e na sessão de ontem o Vela se desculpou, fez uma palavra ali, uma meia-culpa, dizendo que é o primeiro ano dele, que ele não teve condições de atender todas as áreas, e ele fez uma ressalva dizendo que a cultura ficou sem nenhuma emenda impositiva, sem nenhum investimento, que isso pode ser, de repente, revisto no próximo ano, mas que só vai refletir em 2023. Né? Então, quando você vê os vereadores identificando essa necessidade, mas você não vê uma discussão positiva, né, e propositiva no sentido de poder corrigir esse rumo do Executivo. Eu ainda não tive a chance de ler as 272 emendas, mas eu vi que a cultura foi contemplada com emendas impositivas mais do que em anos anteriores, não estou dizendo que seja o ideal, mas já é mais do que os anos anteriores. Se eu não me engano, o Gilson mandou, inclusive, o próprio Vela, agora me surpreendeu essa fala, porque até o próprio Vela acho que tinha mandado. Não sei, mas ele na fala ele falou. Quando ele foi fazer a fala dele sobre as emendas, ele disse que foi o primeiro ano, não conseguiu atender a todos, inclusive na cultura. Tá. Pode ser que tenha alguns projetos ficado de fora, talvez, né? Algum destinamento. Mas, por exemplo, para o Fundo Municipal de Cultura, ele mandou 34, o Gilson mandou 25, enfim. Então, assim, a cultura foi mais contemplada do que nos outros anos. Mas isso na perspectiva das emendas impositivas, né? Dentro do orçamento, a cultura continua defasada, né? A gente falou do PPA aqui, acho que até na vez que eu vim aqui, que você não estava, você estava de licença por conta da disputa da OAB, o orçamento, o PPA, né? Os investimentos nos próximos 4 anos, você tem um salto de 31% em segurança pública, né? Cultura não sai do lugar de 0,98% para 0,99% do orçamento. A habitação vai perder, nós estamos saindo de uma pandemia, a assistência social fica estagnada também, e os vereadores parecem concordar com tudo isso, né? Não propuseram nenhuma emenda no PPA e agora não propuseram nenhuma emenda também no orçamento, modificativo no orçamento do ano que vem. Então passou, o orçamento é de 621 milhões. Tivemos 2 projetos de inclusão, né, Julielton? Ontem, de transferência de subvenção para entidades sociais para o ano que vem, né, desse exercício para o próximo exercício. São 2 projetos até que simples, nenhuma complexidade. O que chama atenção é essa continuidade de se votar projetos por inclusão, projetos de última hora, coisa que essa Câmara iniciou dizendo que não faria, e tem feito todas as sessões praticamente. Os projetos entram de inclusão, são votados. Inclusive ontem, no momento da votação desse projeto, o Cal leu muito depressa, a gente não entendeu. A Giovana, que é uma companheira nossa de partido, questionou ele em relação ao número do projeto. E ele meio titubeou, e aí o Norbertinho pegou a folha para explicar o projeto, e o Cal vira para ela e diz: vocês têm que entender o que é projeto de inclusão. Eu devolvo isso para os vereadores, eles têm que entender o que é projeto de inclusão, porque estão votando tudo por inclusão. Projeto de inclusão é aquele projeto que realmente é urgente, que não dá tempo de esperar para outra semana, que foi feito de última hora por algum motivo, mas não é dessa forma que eles estão fazendo, né? Inclusive, se você pegar o regimento interno, até acho que já conversei isso com o Julielto outra vez, até o regramento do projeto de inclusão não faz sentido, né? Porque ele tem que ser lido, apresentado o relatório das comissões para depois ser votado em plenário.
Em Pinda ele é lido e já tem os pareceres do relatório, então quer dizer, é um bololô. Eles realmente. invertem, né? Invertem, exatamente, sendo que o regimento diz outra coisa, né? Então, dizer para o vereador que é isso, fora que cabe aos vereadores cumprir, entre outros princípios constitucionais, o da publicidade. Esses projetos são votados sem que a íntegra esteja disponível no site da Câmara. E assim, ô Giovanni, eu não sei o que o Zé também tem para falar para a gente sobre essas questões aí. Só que, como você bem pontuou, desde o início da legislatura, né, e a gente vem na primeira eleição do Israel com o Ricardo Perino, a gente foi surpreendido com aquela reforma administrativa, foi chamada a sessão extraordinária, impuseram para que os vereadores votassem, era uma legislatura, um conjunto de vereadores mais antigos, mais experientes, mesmo assim passou e engoliram, né? Para esse novo mandato do Israel se repetiu, sessão extraordinária, aprovou uma reforma administrativa, digamos assim, criação de cargos, e aí sempre houve esse recado dos vereadores para a prefeitura, e mesmo assim entra projeto, e o Zé já comentou em outros programas aqui, né, que os vereadores acabam não tendo força nenhuma, porque eles estão lá dentro e o projeto deles não tramita Exatamente. Com a mesma celeridade que a prefeitura acaba mandando para lá. Para você ter uma ideia, o vereador Marco Maior falou que apresentou mais de 80 emendas lá na Câmara, lá, mas só tinha votado 3. Isso demonstra a fraqueza deles, que nem as próprias comissões lá, que eles mesmos fazem parte, aprovam o projeto deles. O prefeito chega cedo, à tarde está tudo aprovado, aprovado pelas comissões e pronto para ser votado. Então, os vereadores, o que a gente fala, estão brincando com a população, né? Exatamente. Estão brincando com a população. E a minha bronca é isso que você comentou, Giovanni. Está aí, né, o projeto do orçamento do município e você não vê um vereador discutir o projeto ou, no mínimo, colocar uma emenda lá para que seja contemplado o seu grupo ideológico, ou os seus eleitores, né, ou que vejam uma necessidade diferente do que a administração vê, e passa tudo a olho, vai tudo à vontade. Aí chega no púlpito depois e faz aquele carnaval, que é isso, que é aquilo, que nós vamos cobrar, mas no momento apropriado se acovarda, fica quieto, se esconde embaixo da mesa. É isso aí que nós temos na Câmara hoje. Exatamente, e você coloca bem. E aí o que eu costumo dizer é que essa questão das emendas impositivas é o bem e o mal do orçamento público, né? É o bem porque você consegue direcionar alguns recursos para as áreas que já não são contempladas pelo orçamento e é difícil você passar por emenda modificativa. Mas, por outro aspecto, os vereadores caem nessa comodidade de não debater o orçamento, né? De não questionar o orçamento, de não usar o seu próprio poder, né? De fazer modificações no orçamento público. Então, acaba passando sem debate, todas essas peças orçamentárias. Eu fiz uma postagem outro dia, me surpreende, assim, o PPA não é que me surpreendeu, né? Me decepciona, me revolta. O PPA foi votado sem nenhuma discussão. Né? Lega, alguém que tenha nada a discutir, não tem nada a discutir, vota ali. Na verdade, a própria lei orçamentária não teve discussão alguma, né? Só falaram das emendas impositivas. Só falaram, e ainda votaram, lógico, são 200 e tantas, votaram de forma englobada, não deram destaque para nenhuma. E assim, eu particularmente, eu sou contra as emendas impositivas, né? Ainda mais no âmbito municipal, que o vereador acaba usando a emenda impositiva como trampolim político mesmo, né? Ele não faz preocupado em atender exatamente a necessidade do que é a população, qual é a carência. Ele faz por politicagem. Por exemplo, se você pegar a rede social do vereador Marco Maior, ele já estava anunciando a destinação das emendas dele antes mesmo da votação. Então, quer dizer, como que ele diz que ele destinou se nem aprovado tinha sido? Porque, em tese, na teoria, poderia não ter sido aprovado. Se ele não estivesse presente na sessão,
as emendas dele não poderiam ser votadas. Você não concorda? Exatamente. E eventualmente, é lógico que a gente sabe que a história não diz isso, mas eventualmente o prefeito poderia vetar alguma emenda. Então, como que ele anuncia a destinação de emendas, faz toda uma politicagem? E a gente tinha, por exemplo, você acompanha as sessões de Câmara já há quantos anos? 13 anos, então muito tempo você vai falar com mais propriedade, apesar das emendas impositivas, é um projeto de 2017 de autoria do vereador Rafael Goff, né, que trouxe para o município essa discussão e acabou sendo aprovado. Aí você pega da legislatura passada, o ex-vereador Roderley Mioto, que agora é secretário de Desenvolvimento Econômico, ele usava a tribuna e falava: eu dei tantos R$1.000 para tal posto, eu dei tantos mil para comprar um carro, como se a fala dele dava a entender que parece que o dinheiro era dele, que foi do salário dele. Né? Não era justo, correto, para dizer: eu destinei parte da minha emenda impositiva, porque você tem, de acordo com a lei municipal, um percentual do orçamento em que o vereador pode destinar, né? Metade necessariamente é para a saúde e a outra metade ele faz a destinação da forma como ele quiser, que ainda pode ser para a saúde. Não é que ele tem que obrigatoriamente atender outros. E eu não sei você, mas acompanhando as sessões, o que eu vi em outras sessões durante esse ano? Pessoas indo usar a tribuna de ONGs, de associações, defender um projeto como se tivesse mesmo passando chapéu pedindo dinheiro para os vereadores. Então você começa a tratar o orçamento público como um toma lá da cá. Exatamente. Você me apoia politicamente, que eu vou destinar uma verba para o seu projeto, mas eu preciso do seu apoio, eu preciso que você esteja comigo. E eu acho que, pelo menos na minha opinião, o orçamento público, o atendimento do que a administração tem que fazer para a sociedade, não é com essa troca. Ele tem que atender realmente às necessidades. Então ele faz destinação para um time de determinada área do esporte, mas ele não faz um estudo de que está tendo um crescimento de investimento na área do esporte. Quer dizer, já está tendo dinheiro para lá. E aí você não vê esse estudo, por exemplo, como você falou, da cultura. Porque apesar desse ano estar sendo mais atendido do que no ano anterior, as emendas destinadas não representam, sei lá, nem 0,5% do que é o orçamento ou do que é a necessidade da cultura. Você vê projetos, por exemplo, do hip hop, que só acontece porque a prefeitura faz ali só um agradinho, um som, uma tenda, sendo que poderia ter sido um investimento muito maior. Né? Você vê, por exemplo, a banda Euterpe sempre passando por necessidade e não tem um desenvolvimento como deveria ter, com projetos, né, mais sólidos, com atendimento para toda a população e tal. Enquanto isso, em contrapartida, você vê o crescimento do orçamento na área de segurança, como se isso fosse resolver o problema da criminalidade, né? Sendo que não tem um apoio na educação, em outras áreas. Se você investisse, né, como existem alguns estudos, investisse R$1 na educação, você deixa de investir lá na área da segurança, ou você vai economizar na área da saúde, porque você vai ter qualidade de vida, né? Ter investimento na cultura. Eles preferem estar utilizando dinheiro no ostensivo ao invés de estar usando o dinheiro no preventivo, né? Exatamente. É exatamente. complicado. E aí, Giovanni, falando sobre a questão da sessão solene da consciência negra, o que me surpreendeu, porque eu estava aqui apresentando o programa junto com o Zé, mas depois eu acompanhei a sessão, né? Mas você vê, foram, salvo engano, só 6 ou 5 homenageados. 5 homenageados. Faltou o vereador indicar, não existe representante, né, da comunidade negra ser homenageado, né, na nossa cidade. Só 6, né? 5 homenageados, ou seja, 6 vereadores não indicados. 6 vereadores, 6 vereadores não apresentaram requerimento para homenagear alguém da comunidade negra aqui no nosso município.
Triste, né? Triste, né? Não estão nem aí. Triste, não tem a valorização, não tem o respeito, não tem nada. E aí não deram ali na sessão, depois eu acabei observando, né? A própria vice-presidente do Conselho Municipal não ocupou uma cadeira na mesa, não teve direito à fala. A gente tem uma advogada também, 2 advogados, salvo engano, estiveram lá, que é o Márcio Amaral e a doutora Evelyn, também não tiveram direito à fala, poderia ter sido oportunizado para que eles falassem, porque são pessoas que ocupam posições de destaque dentro da OAB e que são da comunidade negra, que são negros e têm propriedade no que falam, poderiam ter ocupado ali. Então você vê que fizeram uma sessão pro forma, porque era obrigado, mas não teve nenhum respeito com o que deveria ter, Zé. Legal. Difícil. Em relação a isso, em relação a esse ponto que você traz das emendas, o Julielto, é aquilo que a gente tem discutido muito sobre a questão do orçamento participativo. É muito comum a gente falar isso para vereador, às vezes falar para pessoas do executivo. Até tivemos uma reunião essa semana, o Fabrício estava, a gente citou sobre trazer, né, as associações de bairro para debater o orçamento público, que ninguém melhor do que quem vive, né, na cidade, com as dificuldades, com o dia a dia, com o cotidiano da cidade, para saber quais são as necessidades. A gente é muito comum ouvir assim, mas ninguém vem, faz audiência, mas ninguém participa. Mas como você faz audiência, né? Se a gente for pegar aquela audiência pública que a Câmara fez das emendas do plano diretor, é uma vergonha. Como é que você motiva a participação popular em audiência pública? Você faz uma audiência como aquela, que as pessoas podiam mandar, só podiam mandar pergunta pelo WhatsApp, pelo forms que eles criaram lá, e os vereadores respondiam pro forma. Né? Respondiam como queriam, de forma evasiva. A pessoa que fez a pergunta nem sempre foi contemplada com a resposta e não tinha a oportunidade de fazer o contraponto. Eu não entendi. Então, que audiência pública foi essa? Né? Inclusive, caberia até aqui questionamento jurídico, que a gente não tem braço para tudo, né? Mas foi uma audiência que, enfim, protocolar e longe de ser realmente aceitável. Agora, é por isso que a gente está discutindo assim, como que você diz que não funciona a audiência pública, que as pessoas não vão, se você não cria essa cultura de audiência pública, descentraliza, leva esse debate para os bairros, cria as oficinas temáticas de debate, né? E mais do que isso, dar vazão para aquilo que foi discutido. Vou pegar um exemplo muito específico que aconteceu recentemente. Existe um projeto aqui em Pinda, chamado Programa Farmácia Viva, inclusive a gente questionou a Secretaria de Saúde sobre isso, que é um programa que prevê o uso de medicamentos a partir de plantas naturais, né? Desenvolvimento disso a partir de plantas medicinais, plantas naturais. E aí, esse projeto foi contemplado no edital, já veio para o município, já está na conta do município, R$870 mil, e esse projeto não está previsto de ser implementado. O retorno, só colocando uma coisa, teve a Conferência Municipal de Saúde esse ano, que foi uma conferência muito mal feita, porque esse Conselho de Saúde também está aparelhado, né, por essa gestão, muito mal feita, que um grupo conseguiu se mobilizar e fazer a conferência garantir esse programa Farmácia Viva. E no retorno que a Prefeitura dá, quando a gente questiona, e aí, quando vai ser implementado? O dinheiro já está aqui, qual que é o próximo passo? A Prefeitura responde, tem a cara de pau de responder, que o projeto foi, sim, aprovado na Conferência Municipal de Saúde, mas que não há previsão de ser implementado, porque ele não está previsto no PPA 2022-2025. PPA que foi votado depois da Conferência de Saúde. Então, é um absurdo. Até os poucos instrumentos que você tem de participação popular, que as pessoas se mobilizam de todas as formas para conseguir passar um projeto, a Prefeitura não respeita. Então, são essas coisas que a gente coloca. O orçamento público é público e as pessoas têm que ter não só o direito, né? As pessoas não têm o dever, as pessoas têm o direito de participar dessa construção. Giovanni, só para a gente encerrar aqui, o Edmundo fez uma pergunta. Qual é o percentual do orçamento que é destinado à zona rural? Bom, aí teria que pegar o orçamento, porque daí é transversal, né? Teria que pegar por área, enfim, não dá para... E isso que eu ia responder, inclusive, para ele, porque... Edmundo, não é separado por área, zona rural, zona central, né? Tem alguns serviços da administração
que são feitos na zona rural, como, por exemplo, serviço público, né, que seria a questão de estradas e tal, mas é um percentual que não é destinado especificamente para a zona rural. Mas, salvo engano, houve uma emenda impositiva, eu acho que do vereador Norberto, que era para atendimento da zona rural, só não me lembro o assunto específico. Para alguma questão específica. Mas eu não lembro, salvo engano, era questão, ele até fez um destaque na fala dele, falando, eu acho que era atendimento dentário, salvo engano, na comunidade, não lembro qual que era o bairro da zona rural, que não tem nenhum tipo de atendimento odontológico, e ele estava destinando uma emenda impositiva lá para... Acho que de 50 mil reais, inclusive, se acho que estiver enganando. Então, assim, quando você vê emendas impositivas dessa envergadura, dizer, ó, vou atender determinada comunidade, porque realmente lá não tem o trabalho, não está chegando o serviço. Isso é muito bom. Isso é muito bom, parabéns. Quando vê dessa forma. Agora, destinar pelo populismo, falar, estou mandando para o projeto, não sei o quê, porque aí fica complicado. Usar de politicagem em cima dessa emenda. Giovanni, é isso. Obrigado pela participação. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado aí pela participação e já vou... Muito boa. Agora, antes de encerrar o programa, deixa eu falar um pouquinho rápido aí. Você falou da questão da taxa do lixo. Você está sabendo já de alguns rumores da apresentação do projeto por parte do Executivo ou já chegou na Câmara ou ainda não? Já chegou na Câmara o projeto. Os vereadores já estão falando, inclusive... os vereadores que fazem um trabalho mais voltado na área da comunicação, como é o caso do Norberto, o próprio Vela, já lançaram isso no programa, já existe no projeto um estudo, né, está taxado de acordo com a construção do imóvel. Então, se não me engano, Giovanni, me fugiu aqui da cabeça, acho que áreas de até 50 metros quadrados, construção, é um percentual da unidade fiscal do município. Isso. Algo em torno de 11 ou 12 reais por mês. Isso. Porque hoje uma unidade fiscal está 102, mais ou menos 112 reais. Então, dependendo da área, ele vai ser, por exemplo, 10 centavos dessa unidade fiscal, né? Que é o caso dessas áreas de 50 até 50, aí tem a tabela certinha. Isso, até 50 metros quadrados, 0,10 unidade fiscal. 350 metros quadrados. Que dá mais ou menos 12 reais. Como a minha casa, o PTU meu é 350 metros quadrados de construção. Quanto dá? 300? 350? É. Dá 0,60 unidades fiscais. Então, mais ou menos 60 reais. 60 reais por mês. 60 reais por mês eu vou pagar para mais uma taxinha. No ano vai dar 700 reais. Quase o preço do gás. É muito dinheiro, Zé. É muito dinheiro. Pelo amor de Deus. É mais caro que o IPTU. Vai chegar... 60 reais por mês eu vou pagar? Isso. Aí tem área comercial, área residencial, comercial, industrial. Eu vou pegar minha bicicleta, vou pegar meu saco de lixo, eu vou levar lá em Tremembé. Eu não vou pagar, não. Zé, complicadíssimo. Vamos ver se vai entrar na pauta da semana que vem. Tem só mais 2 sessões. Né? Isso. Vamos ver se vai entrar na pauta da semana que vem. Vamos votar às pressas, porque não vai dar tempo. Com certeza eles vão estar fazendo uma extraordinária, mas a população da nossa cidade precisa estar sabendo de tudo isso. Precisamos esclarecer, né? Porque é mais uma taxa para penalizar a população. Eu acredito, poxa, dinheiro tem, para que fazer uma cobrança dessa? Então todo mundo agora fique ligadinho aí, sabendo a medida aí da cobrança do IPTU da sua casa, pode ver a tabela. Nós vamos estar colocando essa tabela aí, né? Eu vou pôr aqui depois no comentário da própria live aqui, e depois, se for o caso, o diretor publica também. Isso. Mas é uma tabela simples aí, fácil de ser muito alta, observado. Isso. Resumindo, o valor mínimo vai ser 12. Exatamente. Se for industrial, por exemplo, chega a 3,84 unidades fiscais. Né? Comercial, acima de 2.000 metros quadrados, 1,80. E tem também taxa do lixo de terreno.
não é só de área construída. Terrenos não edificados até 250 metros a área do terreno, 0,06. Isso aí, ó, e olha, e daqui a pouco vai vir a taxa da luz, iluminação. Não, a iluminação pública já tem, né? Não, mas Já tem. vai subir um pouco mais. Mas Eles vão subir um pouco mais, pode ter certeza. Então, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Eu não aguento desse jeito. Acho que eu vou embora da terra, viu? Mas não vou morrer, não. Julialdo, mais alguma coisa? Ô Zé, isso, ó, só comentar aí o Ezequias, acho que é Ezequias Gonçalves, está perguntando sobre a questão da licitação do transporte público. É uma cobrança que já está tendo dos vereadores, falaram sobre a questão do abono para a Viva Pinda, que era até dezembro. 1.800.000 até dezembro, passou o ano muito rápido. Já 1.800.000 já recebeu tudo. O transporte público não melhorou em nada, votaram às pressas o projeto de lei, porque abriria licitação, cheio de falha, inclusive os vereadores falaram que o projeto estava com falhas, mas que aprovariam porque não queriam travar a prefeitura, os trabalhos da licitação, e não teve licitação. Não teve licitação. Isso é mais uma prova daquilo que a gente estava vendo. Aliás, os vereadores aprovaram o projeto de diretriz com a alegação de que não poderia mais se aditar, que era um absurdo mais um ano de Viva Pinda. Está aí a resposta, a gente vem questionando isso. Desde lá do E vence em janeiro, né? Vence em janeiro. Tem que renovar agora em dezembro. E vai renovar, não tem mais nem tempo viável para fazer licitação. Os vereadores, o que a gente tem cobrado, que os vereadores deveriam estar cobrando, é a efetivação do Conselho de Trânsito, de Transporte, que já está criado desde fevereiro. A Prefeitura tinha 45 dias para constituir pelo projeto, não constituiu. Então era nisso que os vereadores tinham que estar brigando esse ano, para que a licitação acontecesse o ano que vem, com a participação do Conselho no debate dessa lei de diretriz, né? E votaram correndo, votaram às pressas, tentaram pressionar a Prefeitura. No fim, a Prefeitura não deu, vai aditar mais um ano de Viva Pinda. E segundo os vereadores prometeram para a população, votaram correndo para não renovar com a Viva Pinda. Então, cai na conta dos vereadores também a renovação com a Viva Pinda. Legal. Então, por hoje, acho que tá bom, né, Julialdo? Tá Falando ótimo, bastante, Zé. ótimo. Eu quero agradecer a participação dos nossos amigos aí, que estiveram aqui falando dessa questão aí do Fundeb aí, que pode beneficiar muito a categoria dos professores, né, Giovanni? Fundamental. São esses dois pontos que a gente trouxe, Zé Roberto. É a transparência desses gastos, desses valores, são 75 milhões. Aonde foi investido? Você está dizendo que já gastou tudo, a gente tem que saber aonde foi. Reformou a escola. Qual escola e que reforma foi feita? É isso que a gente tem que cobrar. E num segundo momento, a segunda cobrança mais importante delas, entendendo que há uma sobra, porque pelo que a gente está vendo em muitos municípios, não faz sentido o Pinda não ter essa sobra, que seja feito o pagamento desse abono para todos os profissionais da educação, e tem jurisprudência que abre não só para os professores, mas para todos os profissionais da educação. Legal. E quero agradecer a participação dos nossos internautas, dos nossos amigos que estão sempre conosco aí. Um abraço grande, uma bela de uma semana aí, e que possamos estar juntos na próxima terça-feira aqui, falando um pouquinho mais de tudo que rola nos bastidores da política da nossa cidade. Dr. Julialdo. Boa noite, Zé. Boa noite, Giovanni. Agradecer aqui a sua presença. Do Fabrício, que está aqui acompanhando a gente até agora. Da Érica, que passou por aqui, deixou o recado dela e também foi lá dar aula no projeto dela, né? Agradecer o Matheus. Desejar uma boa semana aí. Natal está chegando, que os vereadores tenham uma reflexão de que precisa fazer o bem para a população. Eu acho que isso que é o mais importante, defender os interesses da população de Pindamonhangaba. Giovanni, manda seu boa noite aí. Boa noite, pessoal. Que os vereadores durmam com o fim de ano, com a renovação da Viva Pinda. A população aguente mais um ano de Viva Pinda, enquanto esse assunto não for tratado de forma séria. E um grande abraço a todos, pessoal da técnica aí, Zé Roberto, Fabrício e Érica. Parabéns aí pela luta da galera da educação. Legal. Tchau, tchau.